Boa noite, professor. E aí, Ramon? Show de bola? Tudo bem, tudo bom. E Esperar o você? Thiagão entrar aí. Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Imagina, Espero eu que, que agradeço aí o convite de vocês. espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, com certeza. Vamos lá. E hoje vamos quebrar todas as dúvidas aí. Vamos Para- interagir com o pessoal. Parabéns pela página, hein? 500 mil Valeu. seguidores não é bolinho não, hein, amigo? Parabéns. Muitos dias de luta. É, mas muito bom, parabéns. Excelente. Esperar o Thiagão aqui. Tava de plantão hoje, professor? Como é que foi o dia? Não, hoje não. Olha o doutor Tiago aí. Fala, meus amigos e minhas amigas. Grande mestre Luciano, como é que você tá, professor? Fala, eu tô bem, Tiago. E você? Tudo em Professor nada, paz, meu. meu Para com amigo essa história. Ramon, tudo na paz, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Enfim, a esperada live, né? Você entrou com esse cenário top aí e me deixou com vergonha agora. Agarrou a vaga ali com unhas e dentes. Agora, meu futuro colega, né? Vamos nos encontrar aí na vida de São Paulo, hein? Aos 45 do segundo tempo. O que importa é estar dentro, não é a posição. Certo, certíssimo. Agora vai expandir o cérebro, os horizontes. Você vai gostar pra caramba. Muito bom. Beleza. Você vai fazer anestesia, Ramon? É. Muito bom, muito bom. Anestesia Só, aí, só não foi melhor porque não foi terapia intensiva. Vai, né? Depois pode ser, né? Quem sabe? garante Exatamente, verdade, né? a anestesia é a terapia intensiva de um paciente só, né? Eu amo, isso. terapia intensiva também. Me sinto intensivista ali quando eu estou pegando um paciente grave. Mas com toda certeza. Vocês são os nossos pais, irmãos, né? Viemos de vocês, a medicina intensiva veio de vocês, com certeza, é isso aí. Eu queria iniciar, né, quebrando o clima aí, uma conversa mais informal. A gente vai falar sobre Covid, o que mudou em um ano de pandemia, né? A gente começou com uma ideia e durante o ano a gente veio assimilando novas coisas, né? Para quebrar o clima, eu queria perguntar primeiramente para o professor Luciano, se a gente fosse para uma guerra, né, em uma ilha aí e validar com paciente de Covid. Professor, se você pudesse escolher 3 medicamentos para levar para essa guerra, só 3, pacientes moderados a graves de Covid. Tudo isso? Eu uso de achei que eu só ia oxigênio. poder levar um, pô. Tá bom. 3 é mais fácil. Então vamos por ordem. Então você vai escolher o principal, e aí o segundo e o terceiro. Beleza? Eu posso levar qualquer remédio. Qualquer remédio. Na Mas guerra contra o Covid, paciente moderado a grave. Ah, paciente moderado a grave. Fase mais tardia, então, né? Isso. Não, o primeiro remédio que eu levo é dexametasona, sem sombra de dúvida. O segundo remédio que eu levo é tocilizumab. Assim, e eu levo remdesivir também. Apesar de tudo, eu levo remdesivir. Como você falou de paciente moderado a grave, eu trouxe para esse lado de paciente moderado a grave. Se fosse Covid em geral, se fosse, você vai para uma ilha e você pode levar 3 remédios para tratar Covid, Covid em geral, assim, não tem problema de distribuição de remédio. É o mundo ideal, qualquer remédio está funcionando, né? Eu levaria anticorpo monoclonal, o da Regeneron, por exemplo, da Eli Lilly, porque esse negócio funciona. O problema é só que ele tem que ser dado numa fase muito precoce. Você não falou, você falou moderado grave. Eu estou aumentando aqui para qualquer fase. Ele só pode ser dado numa fase precoce e ele é caríssimo, né? Então, utopicamente, no mundo ideal, eu levaria o anticorpo monoclonal também. Mas para tratar moderado a grave, é o que a gente tem evidência hoje em dia, né? Remdesivir, tocilizumab e principalmente corticoide, dexametasona. Acho que é isso. Principalmente corticoide. Eu Sem sei dúvida. que a gente não está mantendo o fluxo do Covid, do tratamento, mas já que a gente tocou em corticoide, me fala aí qual é a dose e qual é a indicação terapêutica, duração do tratamento. Foi uma das perguntas que o Dr. Vitor Kennedy, de Barreiras, Bahia, perguntou durante a semana. Qual é a dose do corticoide, início e a duração do tratamento? Corticoide é diferente de outras intervenções que depois a gente vai falar, que eu tenho certeza, diferente de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida e qualquer outra coisa dessa que a gente esteja falando.
Corticoide é a intervenção baseada em evidência para a Covid-19. Então, tem vários estudos, inclusive estudo brasileiro, mostrando o benefício do uso de corticoide. Os guidelines recomendam 10 dias de utilização de dexametasona, 6 miligramas ao dia, pode ser VO ou endovenoso, para pacientes com Covid-19 moderado a graves, hospitalizados, usando oxigênio. De oxigênio para cima, né? De oxigênio para cima. Aí vocês vão me perguntar, mas metilprednisolona funciona? Mas pode dar uma dose maior de dexametasona? Tudo isso é discutível, porque a gente não tem evidência para basear a nossa literatura, mas acredita-se que o corticoide, o efeito do passe, e não necessariamente de um medicamento. Então, metilprednisolona funcionaria também, hidrocortisona funcionaria também, tem estudo mostrando que hidrocortisona funciona. E a dose, aparentemente, você pode ter um intervalo de dose que é benéfico, né, de 6 a 20 miligramas de dexametasona, por exemplo. Então, o que muita gente tem feito é, baseado no estudo britânico Recovery, começa com 6 miligramas de dexametasona para paciente mais leve, o cara que está na enfermaria, no máximo máscara com reinalação e tal. Aí o cara vai para UTI, ventilação não invasiva, alto fluxo, ou ventilação mecânica com síndrome do desconforto. Aí você pode aumentar a dose até 20 miligramas. Em breve, a gente vai ter um estudo escandinavo, que está comparando 6 com 12. Esse estudo já tem mais de 700 pacientes incluídos. Ele vai chegar a 1.000. Então, mais uns 2, 3 meses, a gente vai ter essa resposta se 12 é melhor do que 6 para o paciente mais grave. Então, a gente vai ter uma faixa de 6, 12 a 20 miligramas de dexametasona. Tá? Show de bola. Então, hoje, a bala de prata, tirando aqueles medicamentos que custam um carro, hoje a bala de prata seria dexametasona. Né? Porque é barato, tá em todo lugar, já está até faltando. Por incrível que pareça, já está faltando em alguns lugares. Então, só um comentário importante, só para a gente finalizar esse ponto de dexametasona e corticoide. Corticoide não é para ser feito em pacientes não hospitalizados e sem oxigênio. Por quê? Tem uma literatura extensa, não é a melhor literatura, porque é observacional, mas tem, mostrando que o corticoide pode piorar a evolução quando você dá no começo da doença. Quando você está naqueles primeiros dias, você está naquela fase de replicação viral e de combate ao vírus pelo sistema imunológico. Se você dá corticoide nesse momento, você prolonga essa resposta do organismo, ou seja, o vírus continua se replicando, você reduz a resposta imunológica e pode ser deletério. O que a gente tem visto? Um monte de doente que tomou corticoide nos primeiros 5 dias de doença e com 20 dias o cara ainda estava evoluindo com resposta inflamatória. Por quê? O vírus, o corticoide segurou a resposta inflamatória nos primeiros dias, mas aí parou de tomar o corticoide, a resposta inflamatória voltou no pau, né? Voltou na paulada e o cara está lá depois do período habitual, ainda com resposta inflamatória. Hoje eu peguei uma receita de 100 miligramas de prednisona para um paciente com Covid leve, saturando 95, 96 em casa, em ar ambiente. Tá? Então, as barbaridades que estão acontecendo no mundo, e não só no Brasil, mas no mundo, com o uso de corticoide, são substanciais. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com a utilização e a utilização errada do medicamento. Tá bom? Beleza. Eu estou vendo isso na UTI que eu trabalho. Então, são pacientes que não têm comorbidades, pacientes novos, 38, 41 anos, e a gente procura observar o que piorou o quadro desse paciente. E aí eles começam, na primeira semana, a maioria com corticoide. Então, queria aproveitar, deixa e perguntar para Tiagão. Tiagão, todo mundo quer ouvir o seu sotaque aqui, pelo menos um dedo de prosa. Vamos começar. De onde é o seu sotaque, Tiago? Meus amigos, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Olha só. Boa. Tava bronzeado que só, mas eu tô há 10 anos em São Paulo, agora eu tô branco. Eu só não nasci em João Pessoa, mas eu sou praticamente paraibano de coração, porque a minha família toda mora em João Pessoa, Thiago. Sabia que você era paraibano, não, cara? Meu conterrâneo, pô. Pô, com certeza. Se mexer um pouquinho é parente, viu? Com certeza. Vai. 2 minutos de conversa, dona Zezinha. A gente descobre o parentesco. Aproveitei esse tipo de pergunta aí, Tiagão.
Se você fosse tratar paciente moderado a grave, né, uma pré-medicação, né, um fentanil, lidocaína, um sedativo, né, e um bloqueador, qual que você levaria de escolha para a guerra contra o Covid, uma ilha aí que a gente só pode levar um de cada classe? Ok. Focando no procedimento da intubação orotraqueal, o meu trio de escolha, né, meu trio aí de estabilidade, soma-se o fentanil, o etomidato e a succinilcolina. Qual é a lógica por trás dessas escolhas, né? Observando o padrão dos pacientes coronavírus, eu consigo ver que os alunos relatam muito instabilidade hemodinâmica ali associada. E esse trio combinado, né, que eu costumo falar que é a bandeira da Romênia, que são as cores azul, amarela e vermelho, você soma a analgesia que o fentanil dá. Qual é a função do fentanil? É tirar a dor. Então, a intubação orotraqueal é uma agressão meio assim, meio pesada. Fizeram até um estudo com pacientes, pegaram voluntários, e aí vamos fazer aqui uma monitorização para a gente saber o que é que dói mais, o que é que dói menos, né? E alguns pacientes que também iriam fazer cirurgias. E aí começaram a monitorizar os finais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, reflexos sudomotores, que é chorar, suar. E aí começaram, né? Não, vamos pegar um paciente aqui, vamos fazer um apertão no trapézio para saber se dói. E eles monitorizaram lá que aumentou um pouquinho a frequência respiratória. Tranquilo. Depois eles pegaram uma agulhinha e começaram a fazer furadinhas em alguns lugares. E, mais uma vez, né, tranquilo, aumentou um pouco ali a resposta a essa agressão. Em seguida, eles pegaram um aparelho que fazia choques. Eu acho que esse estudo aí deve ser aqueles estudos mais antigos, lá da época do nazismo, né, que o pessoal não tinha muita comissão de ética para atuar, não. E eles viram que um choque elétrico ocasiona uma descarga adrenética maior ainda. Depois disso, eles pegaram um bisturi e, na hora da incisão cirúrgica, eles viram que há uma resposta ultra agressiva e um aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial. O paciente, mesmo anestesiado, ele chora. Dá para você ver a lágrima escorrendo se ele não tiver com uma boa analgesia. E ele começa a suar também. O outro reflexo de dor é salivação em excesso. Finalmente, eles pegaram pacientes ali na urgência e emergência que precisavam ter exploração abdominal e o cirurgião ia lá, né, introduzir o dedo na cavidade peritoneal ali, na cavidade abdominal. Doía muito também. E depois disso, depois de levar uma facada, uma incisão do bisturi, exploração abdominal, é que vem a intubação orotraqueal. Então, é uma agressão extremamente suprafisiológica, dependendo do paciente. Se ele tiver fatores de cardiopatia, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, síndrome metabólica, ele já tem agregado ali nas coronárias dele algumas placas e ele pode infartar durante o procedimento. Por isso que eu sou um grande defensor do fentanil no aspecto analgésico. Não são doses pesadas, não são doses excessivas. Para a maioria dos pacientes, entre 2 a 4 ml será bem suficiente. Um paciente ali que está grave, um paciente que precisa de uma certa analgesia, mas não em excesso. Depois, a minha segunda escolha de hipnótico, que serve para tirar a consciência. Ninguém quer lembrar que foi entubado, né? Ninguém quer presenciar, e inclusive isso causa síndrome pós-traumática. O paciente então você foi de fentanil, né? Foi de fentanil. Fentanil, certeza. Fentanil, sedativo, bata o martelo. Etomidato, para tirar a consciência. Por que não a ketamina, Thiago? Eu vejo o pessoal falando ketamina aqui. Por que você prefere atomidato a ketamina? A suprarrenal não gosta muito de atomidato. Desculpe então, se fizer a segunda dose, Thiago. Existe outro braço da ketamina
Vamos abordar o etomidato. Existem algumas polêmicas em torno do etomidato, e até essa semana eu abri uma caixinha de perguntas, e no Up to Date, ele faz uma recomendação expressa que o etomidato feito, mesmo em pacientes em choque séptico, pacientes que têm infecção, eles têm uma redução fisiológica. É uma redução para os limites inferiores da secreção de corticoides, mas você não vai fritar a suprarrenal do paciente, né? E para que é que serve essa secreção de corticoides endógenos? Sem corticoides endógenos, nós não respondemos a nora e adrena. Ou seja, você entra no... Sua nora e sua adrena não funcionam mais. Nem a nora e nem a adrena de fora, exógena. Você entra num choque refratário. Só que os primeiros estudos com o etomidato, eles afirmavam que se você fizer uma dose de etomidato, há uma chance gigantesca do paciente ter uma supressão adrenal, né? Você vai fritar a adrenal do paciente. Mas com as novas meta-análises mais recentes, a gente constatou que isso não é verdadeiro, certo? Existe uma redução fisiológica e o etomidato, ele é das drogas hipnóticas a mais cardioestável. Para você ver, Luciano, quando eu estava fazendo essa pesquisa da supressão adrenal, né, no etomidato, apareceu um pop-up no Up to Date, um estudo que saiu agora, acho que foi há 15 dias atrás, 20 dias atrás, comparando a ketamina com o etomidato. Ou seja, saiu do forno, até o próprio Up to Date, ele está soltando esse pop-up. E ele, resumidamente, né, ele pegou 300 pacientes do N da ketamina contra 1.100 do N do etomidato. E ele viu que, quando a gente usa a ketamina, 18,3% dos pacientes pioravam o choque, porque a ketamina pode ter efeitos cardiodepressores também, certo? E o etomidato, apenas 13,4%. Acho que era 13 ou era 12,4%. Então, nós temos 18,3% que piorava do etomidato contra 12,4% que piorava da ketamina. Eu comemorei que eu sou um grande defensor do etomidato, né? Fiquei felizão, postei no meu Instagram. Olha aí, pessoal. Mas, assim, no final, ele recomendou que há uma preferência para o etomidato, mas se você gosta da ketamina, se você tem mais mão com a ketamina, não há problema nenhum, certo? Então, o etomidato, na maioria dos pacientes de 50 a 100 quilos, uma ampola está na faixa terapêutica. E eu, como tenho muito aluno, eu costumo dar esses atalhos para quem está começando, porque na hora da intubação, você está nervoso, você tem que pensar em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você precisa raciocinar rápido, e aí você vai pegar a calculadora para fazer 0,3 vezes quanto é que pesa esse paciente, meu Deus. Será que é 80 Uma ampola. 70? Uma ampola, ela vai cobrir a faixa terapêutica do paciente entre 50 a 100 quilos, certo? Então, o fentanil, revisando 2 a 4 ml, ele vai, a maioria dos pacientes eutróficos, tá? São pacientes eutróficos e chocados, vai dar muito bem. O etomidato, uma ampola, também resolve a maioria dos pacientes. Caso você queira calcular, é 0,3 miligrama por quilo, e na ampola tem 20 miligramas. E para finalizar com chave de ouro, a medicação que tem mais efeito no resultado da sua intubação, certo? E eu sou o defensor mundial da ONU, de brincadeira, né? Dos bloqueadores neuromusculares. Eu tenho uma missão que é ensinar os nossos médicos, em qualquer área de atuação, emergência, UTI, PS, anestesia, a usar os bloqueadores neuromusculares. Porque a intubação fica mais fácil, a ventilação fica mais fácil, você facilita a sua vida e principalmente a vida do paciente, né? Que é quem a gente quer ajudar. E não sou eu que estou falando por experiência minha. Tem 1 milhão de trabalhos que compara intubações com bloqueador neuromuscular e sem bloqueador neuromuscular. As com bloqueador neuromuscular, os desfechos são melhores, a visualização é melhor, tudo é mais favorável. Por que o bloqueador neuromuscular ajuda tanto?
Quando você vai entubar um paciente, ele tem tônus muscular. Ele tem a força da primeira barreira, que é o masseter, o nosso músculo mastigatório, né? O músculo que fecha a boca. Nós temos que vencer a língua, a musculatura da faringe. Nós temos que vencer as cordas vocais. E se você não bloquear o paciente, as cordas vocais estarão ali tensas. Pode acontecer um laringoespasmo, que é uma outra complicação. E quando você usa o bloqueador, você não se preocupa mais com isso. O paciente fica molinho, a laringoscopia é muito mais tranquila, você consegue fazer uma laringoscopia mais suave, ou seja, tem menos dor, a agressão é menor. Eu já cansei de ver paciente sendo entubado apenas com midazolam e fentanil. E é aquele, você tem que chamar 4 técnicos de enfermagem para um segura nos braços, os outros Meu dois Deus do seguram céu. nas pernas. É um desespero. Você falou a raça do bloqueador. Qual? Rocurônio, succinil? Qual que você prefere? Eu prefiro a succinilcolina pela seguinte razão. Ela é liofilizada. Então, para estragar a succinilcolina, ela tem que vencer. Praticamente, ela tem que ficar ali muitos anos sem ser usada. O rocurônio, ele precisa ser refrigerado. Então, se a gente for para essa guerra aí, eu prefiro a succinilcolina, que ela é muito mais durável. A succinilcolina é maravilhosa, porque você vê ela agindo. É muito comum os colegas fazerem, né? Fentanil, etonidato, aí faz o rocurônio. Aí você fica naquela, né? E aí? Posso ir? Não posso? Fica aquela dúvida. A succinil, não. Você vê ali o paciente, ó, fasciculando, é visual. Parou de fascicular? Estou autorizado a entubar, a colocar a mão dentro da boca do paciente, ele não vai me morder. E uma sacada do Tiagão é o melhor lugar para ver. Você já sabe, né, meu amigo? Eu já vi que você está rindo aí. Qual é o melhor lugar? Eu vou transformar em pergunta. Qual é o melhor lugar para ver a fasciculação? Ramon. Quem responde aí? Língua? A língua, com certeza. A musculatura, em geral, ela está coberta ali pela epiderme, pela derme, né? Pelas camadas que estão acima do músculo. Se o paciente é obeso, se o paciente tem pouca massa muscular, você não vai ver. E aí você vai abrir um pouquinho a boca dele e a língua, você vê ela fasciculando, porque tem uma camada estratificada só em cima dela. E aí você, quando parou de fascicular, está autorizado a iniciar o procedimento com elegância, com delicadeza, para não machucar o paciente. Para finalizar, dose da succinilcolina, entre 1 a 2 ampolas. A dose de 2 ampolas é uma dose mais agressiva, certo? Mas há muita vantagem. Eu sou mais agressivo com o bloqueador neuromuscular. Se você for na referência, é de 1 a 2 miligramas por quilo. Eu vou mais para 2 miligramas por quilo. Que num paciente aí, geralmente, vai dar 70 quilos, vai dar 1 ampola e meia. Qual é a vantagem de fazer um pouquinho mais pesado o bloqueador neuromuscular? Eles têm a propriedade de, quanto maior a dose, mais rápido. Então, na hora da sequência rápida, você quer ser rápido, meu amigo, porque o paciente de coronavírus, ele, a partir do momento que você começou a sedar, ele já vai começar a afundar a saturação. Sim. E aí, se você vacilar um pouquinho, ele já está saturando 40. E daqui a pouco ele está saturando 30. E daqui a pouco ele começa a sequência natural da morte por hipóxia, que é a saturação cai, a frequência cardíaca vai subindo compensatoriamente, né, pela descarga adrenérgica, estou morrendo, e a saturação desaparece, e agora ele começa a cair a frequência cardíaca, até ele começar a bradicardizar e entrar em assistolia, AESP. Então, se você tem a consciência que o paciente já está bradicardizando, aí vem uma pergunta que eu recebo muito. Tiagão, não consegui entubar, o paciente já está bradicardizando aqui, está em 71, 65 agora, o que é que eu faço? A principal habilidade de qualquer agente de saúde, inclusive, é a ventilação manual. Isso a gente vai chegar lá. É o que salva vidas. Tiagão, a gente vai chegar lá. Nessa parte de sedação contínua, nessa parte de pré-oxigenação, a gente tem um tópico para falar sobre isso. E não, você não vai me enganar, não. Para sedação contínua, você também vai me falar o sedativo de escolha e o bloqueador de escolha. Beleza? Perfeito. Outra coisa,
Professor Luciano, a gente sabe que no paciente crítico com Covid, geralmente 8 a 12% tem uma infecção bacteriana secundária. 8 a 12, muito pouco. Só que a gente está vendo um show de prescrição de antibiótico, né? Eu não sei como é que vai ser no pós-Covid aí, ceftriaxona, azitromicina, cefepime, eu acho que não vai funcionar, virar água. A pergunta que não quer calar, quando eu inicio antibiótico terapia, quando eu progrido, quando eu paro, e se tem marcadores para usar antibiótico no paciente com Covid? Essa pergunta é muito boa, tá, Ramon? Porque frequentemente é difícil a gente fazer a diferenciação entre o quadro inflamatório que o Covid causa do ponto de vista de quadro clínico e do ponto de vista de marcadores laboratoriais e uma infecção bacteriana concomitante. Então, você tem um corpo de literatura bastante substancial que mostra que quando um paciente com Covid chega ao hospital, na admissão hospitalar, nas primeiras 48 horas do paciente com Covid ao hospital, a incidência de co-infecção bacteriana, ou seja, infecção bacteriana concomitante à infecção viral, causada por germes de comunidade, principalmente pneumococo, hemófilos, etc., aqueles germes de comunidade de infecção respiratória habituais, é de 3,5% a 5%. Tá? Baixo. E, por outro lado, os estudos mostram que quando esses pacientes chegam ao hospital, 50%, 40%, chega, dependendo do hospital, até 70%, começam com, ou já estão em uso, ou começam com antibiótico terapia. Então, nós estamos vendo um uso indiscriminado. O quê? É uma iatrogenia, praticamente. Né? Não, mas é uma iatrogenia, né? Um uso indiscriminado de antibióticos, e nós vamos pagar um preço muito caro. Já estamos pagando um preço muito caro e pagaremos assim que a gente conseguir identificar o grau de resistência antimicrobiana que nós vamos ter à azitromicina, aos macrolídeos, né? A ceftriaxona, que o pessoal está tomando agora, vai no hospital dia, toma ceftriaxona e volta para casa, entendeu? Então tá nessa base, né? Vai ao hospital dia, toma ceftriaxona, 125 mg de metilprednisolona e volta para casa. Então tá realmente nesse cenário. Então, assim, azitromicina. Não tem nenhum estudo que mostre que a azitromicina é benéfica para tratar a Covid-19, nem para tratar infecção bacteriana, a menos que seja uma bactéria sensível à azitromicina, identificada, nem também como tratamento de Covid-19 fora do hospital, estudo britânico grande mostrando a ausência de benefício da azitro, como também durante a internação hospitalar, estudo brasileiro nosso, da coalizão, 2 estudos mostrando que a azitro não funciona, e adicionalmente a isso o recovery também mostrando que a azitro não funciona. Então, não há indicação de usar azitromicina para Covid-19, a menos que você tenha uma bactéria isolada que seja sensível à azitromicina, tá? Como é que a gente faz essa diferenciação? Na prática, realmente é muito difícil de você diferenciar. O que é que a gente tem feito nas nossas UTIs do Sírio? No Sírio menos, porque como o hospital aberto, acaba sendo muito dependente do médico assistente, né? E o Thiago sabe bem disso, trabalha em hospitais privados também. Depende muito do médico assistente a indicação de antibiótico ou não. Então, acaba que, na prática, muitos pacientes tomam antibiótico porque os médicos prescrevem, independente dele ser indicação. Mas, por exemplo, na UTI do HC, onde os intensivistas conseguem ter um controle melhor sobre isso, os doentes chegam tomando antibiótico e a gente suspende tudo, tá? Quando é que a gente dá antibiótico? Quando, depois de uma evolução de melhora clínica do paciente, onde o leucograma melhorou, a proteína C reativa melhorou, ele parou de fazer febre, e ele está melhorando clinicamente, mas ainda não saiu da doença crítica, ainda está no ventilador, ainda está com catéter, ainda está com sonda vesical de demora, a gente nota uma piora da evolução desse paciente, associada à nova piora da PCR, nova piora do leuco, aumento da secreção, piora da troca gasosa, para falar de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Associada, provavelmente, quando você tem isso disponível, a uma procalcitonina, por exemplo, positiva. Então, a despeito de você não ter guideline para recomendar a utilização de antimicrobiano no paciente com Covid, como regra geral, a gente faz o seguinte: Covid leve, fora do hospital,
Pelo amor de Deus, não usem antibiótico. Repetindo, Covid leve fora do hospital. Não usem antibiótico. Não usem levofloxacina, como eu já vi prescrito. Não usem moxifloxacina, como eu já vi prescrito. Não usem Rocefin. Não usem Azitro. Não usem Claritro. Não usem antibiótico. Não usem Clavulin, que também é muito prescrito. Não usem antibióticos para esses pacientes. Não há indicação. Você só vai causar diarreia nesses pacientes se você usar antibiótico para pneumonia viral. E queimar cartucho. E queimar cartucho. Na admissão hospitalar, também não tem indicação. Se você não der antibiótico para todos, você vai errar em 3% dos doentes. Tá? Quando é que a gente dá antibiótico? Só no paciente crítico, evoluindo com piora. E aí, se você tem, por exemplo, um aspecto tomográfico de uma condensação que te lembra mais, com broncograma aéreo, tal, que te lembra mais uma infecção bacteriana, num paciente evoluindo com piora clínica, PCR subindo, leucograma piorando, né, choque, instabilidade hemodinâmica, piora da gasometria, aí você, mesmo que você colhe culturas, você está autorizado, mesmo que assim, você não tenha evidência clara, a dar antibiótico. E quando você administra antibiótico para esses pacientes, lembre sempre de descalonar o antibiótico baseado no resultado das culturas. Se você deu linezolida e meropenem e saiu um gram negativo, tire a linezolida, que não tem sentido você ficar associando essas medicações com resultado de cultura positivo. Tá bom? Beleza, professor. Eu não sei o que aconteceu, a gente já tem 35 minutos de live. Parece que o Instagram termina com 20 Eu sei, os caras né? falam muito. Os caras falam muito. Eu não sei se bloquear a live da gente, a gente faz um esquema para deixar gravado. Se tiver às vezes passa. Às vezes passa, né? É. Então, beleza. Queria lembrar que a gente está sendo transmitido também lá na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia, através do Dr. Wilton, pediu autorização para gravar, para poder fazer um treinamento, uma educação em saúde com o pessoal de Uberlândia, do Hospital Odelmo Leão. Valeu, Dr. Wilton. Lembrar também que em um ponto da live vamos falar do sorteio, né? E falando do próximo ponto, rapidinho eu entro com o Thiago daqui a pouco. Eu queria saber de Dr. Luciano ainda, jogo rápido, enoxa de 40 miligramas, enoxa de 60 miligramas, a enoxa de 1 miligrama quilo de 12 em 12 horas e heparina. Quando é que a gente bate o olho no paciente e vê um fator para prescrever isso? A gente teve um estudo novo agora, né? Só que a gente vê muita prescrição errada. E aí, doutor, quando é que a gente faz esse jogo de enoxa? Bom, Covid-19 é uma doença associada com trombo. Microtrombo no pulmão, identificado em autópsia, né, e publicado inúmeras vezes já. Tromboses arteriais e venosas, numa incidência maior do que a do paciente crítico em geral, tá? E dedímeros aumentados meio indiscriminadamente, assim, com valores bem acima do limiar de detecção da metodologia. Isso quer dizer que a gente deve anticoagular todos os pacientes? Não necessariamente, tá? Nós temos inúmeros exemplos de alterações de determinados sistemas do paciente crítico, que se você corrigir essas alterações do sistema, você não tem benefício claro. Um exemplo é a vitamina D. Doente crítico tem vitamina D baixa, e se você corrigir a vitamina D, não faz a menor diferença para ele. Ele continua morrendo do mesmo jeito, na mesma quantidade, com vitamina C normal, vitamina D normal ou vitamina D baixa, tá? Então não faz diferença. Hormônio tiroidiano. O doente crítico tem uma Sickle Thyroid Syndrome, que é hormônio tiroidiano baixo. Se você corrigir, não muda porra nenhuma, com o perdão da palavra, tá? Então não aumenta a mortalidade, não reduz a mortalidade, não faz a menor diferença. Então o fato de você ter alterações durante a doença não quer dizer que, corrigindo essas alterações, o paciente vai sobreviver mais ou vai reduzir a incidência de desfecho, a morbidade, etc. Tá? E pode ser que seja a mesma verdade de alteração da coagulação. A alteração da coagulação é descrita em síndrome do desconforto respiratório agudo desde que a síndrome foi publicada pela primeira vez pelo Asbach em 1970 em bolinha. Tá? Então é descrita a alteração de coagulação, é descrito o microtrombo no pulmão. Tem vários estudos em síndrome do desconforto não COVID que não demonstraram benefício de utilização de anticoagulação. Então, na prática, o que é que a gente vê?
Já tem estudo prospectivo randomizado, pelo menos 2, mostrando que doente de terapia intensiva não se beneficia, independente do nível sérico de dedímero, de você deixar com anticoagulação plena, tá? Então, isso é um ponto. Doente de terapia intensiva, estudo do JAMA da semana passada, que acho que é esse que você está se referindo, Matheus, não tem benefício de você utilizar uma dose... É um estudo ainda pequeno, com algumas limitações, mas não tem benefício de você utilizar dose intermediária de enoxaparina, que seria 1 mg por quilo por dia, né? Então 60 ou 80 miligramas, versus a profilaxia habitual de 40 miligramas. Então, na prática, o que é que a gente faz? Todos os pacientes internados, 40 miligramas de enoxaparina ou o equivalente de liquemine, de heparina não fracionada, tá? Quando é que você anticoagula? Quando você tem uma suspeita clínica muito forte de um evento trombótico do tipo embolia pulmonar e você não consegue fazer o diagnóstico porque não dá para levar o cara para tomo, é aquele doente que está lá estável, de repente ele dessatura, monstro, choca, e esse cara, assim, se não for uma infecção, é uma embolia. Então você procura o diagnóstico de infecção e você está autorizado a anticoagular se você não tem condição de levá-lo para tomografia, tá? Mas isso também é bem discutível, porque isso é a opinião de especialista. E outra coisa, só um último comentário em relação à anticoagulação. Ambulatório, não anticoagule esses pacientes. Eu já vi prescrição de rivaroxabana durante 30 dias para paciente com Covid ambulatorial, sem a menor indicação, com dedímero normal, tá? Não tem indicação de anticoagulação baseada em nível sérico de dedímero. Baseado em dedímero 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Não existe essa evidência da literatura. Não existe nem de estudo retrospectivo, nem de estudo observacional. Quanto mais de ensaio prospectivo randomizado. Então, dedímero é um marcador que é muito lábil, é muito heterogêneo no seu resultado. Qualquer coisa, o dedímero explode, né? Se o doente espirra, o dedímero explode. E no dia seguinte voltou ao normal. Então, é muito difícil você usar o dedímero como guia de anticoagulação, como muita gente está propondo e preconizando, tá bom? Beleza. Eu vou sair aqui só para salvar um cachorrinho aqui que está preso aqui no quarto, mas eu já volto, tá? Essa ia ser a minha próxima pergunta do dedímero, ele já respondeu, o cara se antecipa por tudo. É do doutor Luciano Azevedo. Tiagão, me diga uma coisa aí agora. Deixa eu pegar uma pergunta mais bombástica aqui para você. Pega aí, pega a mais cabulosa. Vamos começar de baixo. O que seria ventilação protetora? Quando a gente pega um paciente que está entubado e em ventilação mecânica, a gente faz os ajustes iniciais, só que existe um grau de refinamento que ele coloca você no nível de proteção pulmonar melhor. Você consegue ver o paciente mais a longo prazo. Porque no momento inicial, o foco é melhorar a oxigenação, né? Você foca muito ali na saturação de oxigênio, se o paciente está retendo muito CO2, se olha o pH dele. Mas existem parâmetros que você tem que respeitar para você não aumentar a mortalidade desse paciente. Você tem que olhar para 3 critérios, são 3 pressões pulmonares, e você que está nessa live... quando você tem a consciência que é possível de se medir essas pressões e, ao fazer isso, você protege o paciente no longo prazo, que o médico que tem uma visão de curto, médio e longo prazo é uma pessoa que faz a diferença na vida dos pacientes, você conscientiza isso, depois que você viu, você não consegue mais desver, meus amigos. Então, primeiro parâmetro que você tem que respeitar é a pressão de pico, certo? Quando você está fazendo uma ventilação mecânica, você vai observar que o ventilador ele fornece uma pressão, que é a pressão de pico, e ela tem que ser menor que 35 centímetros de água, certo? Geralmente a pressão de pico é aquela que está ali envolvida antes da traqueia. Então ela envolve, antes dos bronquíolos, desculpa. Ela envolve às vezes um broncoespasmo, ela envolve às vezes um tubo que está pequeno ou dobrado, traqueias do circuito que estão dobradas. E esse valor aí você tem que buscar ele para proteger o pulmão do paciente. E aí, depois da pressão de pico, você tem que olhar 2 pressões que são extremamente importantes. Primeira pressão, pressão de platô.
Pressão de platô, Thiago, como é que é isso? Então, ela é muito importante porque é a pressão que está no alvéolo. Ela é ultra importante. E ela tem que ser menor que 30 centímetros de água. O problema da pressão de platô é porque você precisa fazer uma manobra no ventilador. Tem um botãozinho lá, você que está assistindo a gente, depois que você estiver na UTI lá, vai no ventilador mecânico e procura um botãozinho chamado pausa inspiratória. E o paciente também precisa estar bloqueado, tá? Então, você pode aproveitar já o pós-intubação, que tem resquícios do bloqueador neuromuscular, faz os ajustes iniciais ali da ventilação mecânica e depois, ó, você vai lá no botãozinho da pausa inspiratória, o ventilador vai fazer essa pausa e o número que sair lá em centímetros de água tem que ser menor que 30. E assim você garante que você não está lesionando o pulmão desse paciente no longo prazo. Porque às vezes você faz... Chega um colega para você, vai passar o plantão, né? Não, o paciente leito 10 tá maravilhoso, saturando 100%, gasometria tá com CO2 aí de 35, tá tudo conforme o livro. E aí você vai ver o paciente, ele tá com 90% de FiO2, ele tá com as pressões todas desreguladas, ou seja, falta refinamento, falta pensar no longo prazo. Falei da pressão de pico menor que 35, grava esse número, galera. Pressão de platô menor que 30 e depois nós vamos olhar para driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP. Então esse valor aí tem que estar menor que 15. E assim você está fazendo uma proteção pulmonar em relação às pressões. E para fechar com chave de ouro, você vai usar um volume corrente menor, entre 4 a 6 ml por quilo de peso ideal. Eita, agora Thiago. ml por quilo de peso ideal. Pois é, os pulmões da gente, eles não crescem conforme a gente ganha peso. Se você pegar uma pessoa de 1,70 m e 70 quilos e uma pessoa de 1,70 m e 200 quilos, o pulmão é igual, respeitando as variações anatômicas pessoais, né, obviamente. E existe até uma ressonância magnética que já fizeram e viram que pulmões de pessoas com alturas parecidas pessoas com biotipo parecidos são iguais, independente do peso. Então, você... Depende obviamente, do gênero, né? Masculino ou feminino. Sim. Mas, com certeza, com o peso... Se é mais brevilíneo, se é mais longilíneo. E da altura. Parecido. Tem a tabelinha. Independente do peso. E aí, por quê? Qual é a lógica, né, de usar um volume corrente tão baixo? 4 a 6, porque se você usa volumes correntes menores, as pressões também serão menores. E aí você, com esse quarteto aí, você consegue dar um excelente tratamento para o paciente visando o longo prazo. Porque, por exemplo, o Luciano estava falando aí de antibiótico terapia. É muito tranquilo você iniciar ali uma antibioterapia empírica. Não, vou pecar por excesso. E as repercussões de longo prazo? São imensuráveis. Não dá para saber. Eu cansei de pegar pacientes na UTI, quando eu estagiei lá na UTI do Einstein, na minha época de residência, um bocado de paciente com delírio hiperativo, querendo sair da cama, arrancando acesso, querendo puxar o central. Aí eu, como anestesista, né? Tava lá, falei, não, vamos ver a ficha de anestesia aqui. Fui olhar o que foi feito na anestesia do paciente idoso. Aí tinha lá o nosso querido midazolam, benzodiazepínico, no paciente idoso, pós-cirúrgico, dentro de uma UTI, resultado, delírio. Então, meus amigos e minhas amigas que estão presentes aqui nessa live, se você está gostando da live, já joga o coraçãozinho aí pra gente. Pensa no longo prazo. É um publicitário, né? Ele é o cara. Quanto mais o maior engajamento do YouTube no ramo da medicina é ele. Brinca. Com certeza, com certeza. É o campeão. Depois eu quero umas aulas com você, Thiago. Preciso de umas aulas aí. Como ser um profissional exemplar no Instagram. Muito bom. Tamo junto. Cola com o cara. O cara é campeão de engajamento, professor. Eu imagino. Só dá ele, os cursos, todo mundo quer ele.
olha para o pulmão no longo prazo, respeita as proteções pulmonares, as pressões de proteção pulmonares, o volume corrente mais baixo, se o paciente tolerar. Olha para o antibiótico que você está passando. Será que no futuro, o que é que eu estou fazendo no futuro de todos os pacientes, né? E olha também em relação aos benzodiazepínicos, em relação aos idosos. Então, a visão do longo prazo de um médico, ele às vezes restringe um pouco as medidas que você pode fazer, mas você mostra refinamento, meus amigos. Beleza. Valeu, Tiagão, famoso Tiagão e suas soluções. Daqui a pouco a gente chega lá nessas dicas. Vamos chegar. Vamos por partes, então. A gente chegou, fizemos a mágica no respirador, gaso de 2 em 2 horas, mexemos lá, alteramos tudo, estouramos a pressão de pico na tentativa salvadora e nada adiantou, professor Luciano. Responde para a gente 3 indicações para pronar o paciente e a principal contraindicação para a gente não pronar esse paciente. Por que a gente prona um paciente de terapia intensiva com síndrome do desconforto respiratório agudo? Então, a posição prona é uma posição onde você inverte o decúbito do paciente durante pelo menos 16 horas, né? E é usada para pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, moderado a grave, principalmente quando a relação PaO2 e FO2 ela é menor do que 150, tá? O que é que a posição prona faz, fundamentalmente? Ela melhora o que a gente chama de acoplamento entre a ventilação e a perfusão do pulmão do paciente, tá? A gente sabe que quando a gente está deitado em decúbito dorsal horizontal, as áreas basais e posteriores do pulmão são as áreas que estão mais sujeitas a colapso. Por quê? Porque o pulmão e o coração pesam em cima dessas áreas basais e posteriores. E essas áreas basais e posteriores são as áreas mais perfundidas do pulmão, né, do parênquima pulmonar. São as áreas mais perfundidas. Quando você coloca o paciente em posição prona, você remove dessas áreas basais e posteriores esse peso, o peso se desloca para a parte anterior, né, para a outra parte do pulmão, para a parte superior, que estava em prona agora, que estava em supino agora virou prona, e essa parte que está na região superior, durante a prona, ela melhora. Então, como você recruta essa área e melhora a oxigenação dessa área e melhora a troca nessa área, você melhora o que a gente chama de acoplamento ventilação-perfusão. Então, as áreas mais perfundidas também vão estar mais ventiladas durante a posição prona. Por isso é que existe um ganho significativo da troca gasosa. Não é só esse o motivo. Ninguém sabe totalmente por que a prona melhora a troca gasosa, mas o principal motivo é esse. Você tira as áreas de maior perfusão que estavam colapsadas e sem ventilação, ou seja, sem oxigênio, e você dá oxigênio para essas áreas, acoplando melhor a ventilação e a perfusão, de tal maneira que você melhora a oxigenação do doente e você tem um benefício substancial da prona também em termos de retenção de CO2. Então, o doente melhora a retenção de CO2, melhora a oxigenação. E tem um dado muito, muito legal, o estudo do Gattinone, antigo, que o doente melhora na prona, quando você coloca em supino ele perde. Mas a perda dele é um pouco acima do que ele estava antes de entrar em prona. Então, digamos que ele estava em relação de 130, foi para a prona, ficou com 200, quando ele volta com 150. E aí, de novo, você pronou, ele passa para 220, quando ele volta para 170. Então, tem sempre um ganho residual de troca gasosa quando você coloca o paciente em posição prona, tá? Quais são os problemas que a posição prona pode causar? Principalmente a prona prolongada, como é recomendado agora, tá? Prona de 16 horas associada à ventilação com pressão, ventilação protetora, como o Thiago já falou, com pressão positiva e eventualmente PIPs mais altos. Então, a prona pode dar lesão muscular, porque você mantém o paciente sempre na mesma posição. Pode dar lesão nervosa, porque você mantém os braços dele geralmente em posição de nadador, né? Então, você faz um estiramento da fibra nervosa. Então, é bom medir a CPK desses pacientes. Pode dar lesão de face, pode dar edema de face,
pode dar complicações do tipo extubação inadvertida, principalmente se o paciente estiver mal sedado, né? Pode dar perda de catéter durante o procedimento. Então, o ideal é fazer a manipulação da posição prona com pelo menos 5 pessoas, tá? E também monitorar esse paciente durante a realização da posição prona, exatamente para evitar esse tipo de complicação. É necessário usar bloqueador neuromuscular toda vez que você vai colocar o paciente em posição prona, durante a prona? Não necessariamente. Né? Se ele tiver com uma sedação bem profunda, e dá para você avaliar isso, não é condição imprescindível de você usar bloqueador neuromuscular para esse paciente em posição prona. A gente pode falar depois, né? Você provavelmente vai discutir isso, sobre sedação e bloqueio neuromuscular com maiores detalhes, tá? E assim, o paciente em choque circulatório grave, não é todo chocado, mas um choque circulatório grave, noradrenalina dose alta, vasopressina e tal, é uma contraindicação de você usar posição prona. Tem várias contraindicações, né? Então, eventualmente, drenagem torácica pode ser uma contraindicação relativa de você colocar o paciente em posição prona. Tem vários tipos de contraindicação que podem ser elencadas na lista, né, de cenários onde não dá para pronar o doente, né? Eu lembro que no hospital que eu fiz internato e pronou um paciente uma vez, foi repercussão por 3 semanas. Isso há uns 2 anos atrás, com H1N1. E hoje a gente na unidade de Covid, né? A gente prona 6 de manhã, supina 5 à tarde, e aí descansa um pouquinho, prona de novo. Então, para você ver a mudança que a gente teve, né, no contexto da gente, né? Pronava o paciente, espalhava para a região toda. Tem um paciente pronado em tal unidade. Então, essa é uma doença tão devastadora, tão contraintuitiva clinicamente, que hoje ela trouxe novos desafios e entregou coisas novas para a gente. Só um último comentário em relação à prona. Desculpa, Matheus. Ramon, desculpa. Parece. Ramon. Parece, Matheus. Então, Ramon, o último comentário em relação à prona é que, diferente, por exemplo, de ajuste de PIP e de manobra de recrutamento, onde a gente não tem benefício claro de mortalidade, a colocação do paciente em posição prona reduz a mortalidade do paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, moderado a grave, isso é dado do estudo ProSEVA, né? Então, a gente discute muito, como é que eu vou ajustar o PIP nesses doentes? Como é que eu vou fazer manobra de recrutamento? Nenhuma dessas duas intervenções tem demonstração clara de benefício em termos de mortalidade, e a prona tem, tá? Então, eu acho que a prona é a manobra mais importante que você tem que fazer no paciente que evolui com SAR. A prona tem mais benefício documentado do que, por exemplo, o uso de bloqueador neuromuscular, que a gente usa frequentemente, né? Então, a prona é a manobra para SARA moderada grave, até antes do bloqueador, do ajuste de PIP, e muito mais do que a manobra de recrutamento, por exemplo. Beleza, professor. Tiagão, a gente teve... Pode falar. Falar de prona para a gente na anestesia, quando você, no plantão, é escalado numa cirurgia, por exemplo, uma neurocirurgia, uma cirurgia de cotovelo, de calcanhar, você já fica, rapaz, vai ter que pronar. E por que isso é angustiante? E fica um alerta para todo mundo da área da saúde que está cuidando de pacientes pronados. Eu, particularmente, eu fico noiado, eu fico meio que fissurado nos olhos do paciente, no nariz do paciente, porque fazer a prona, o paciente não tem defesa, ele não tem a defesa natural de virar o rosto, ele não vai reclamar que está doendo. Então, imagina você ficar 16 horas com uma coisa aqui apertando o seu olho. Pode dar isquemia de retina, você pode perder o olho. Eu já vi paciente que perdeu aqui uma aleta nasal por isquemia. Mulheres, cuidado com as mulheres que têm seios mais volumosos, porque o seio também precisa ser protegido. Vai ficar o peso inteiro em cima do seio. Às vezes o homem que tem uma sonda vesical ali, você tem que prestar atenção se está comprimindo o pênis, né? Nós temos que ser verdadeiros daqueles pacientes que estão ali, pronados e indefesos. E não apenas os médicos. Todos os agentes de saúde que estão ali cuidando daquele paciente tem que ter um cuidado absurdo. Posição, ficar mudando posição.
olhar rotineiramente o rosto para saber se não está comprimindo o olho, porque, voltando naquela visão a longo prazo, eu não quero meu paciente apenas vivo, respirando e indo para casa, só que sem a visão, com disfunção, com uma isquemia cerebral. Eu quero meu paciente totalmente recuperado. Isso deve ser levado em consideração. Nós não estamos apenas ali, não, tem que sair vivo e tal, beleza. Mas quanto mais refinamento você tiver, quanto mais conversas dessa você tiver com a sua equipe, e nós como médicos também somos educadores e professores na hora da prona. Você está educando. Pessoal, vamos ficar de olho aqui em todos os catéteres, vamos desconectar aqui para virar, né? Porque pode ser que puxe. Então, posição dos coxins. Coxins, pronar é uma coisa estressante para todo mundo. E a gente tem que ter atenção. E por isso, do tubo, né? Comentário em relação a isso, Ramon, desculpa, comentário rápido. E por isso é que, no contexto atual da pandemia, assim, muitas vezes a gente acaba evitando um pouco de pronar o doente quando ele está com 150 de relação, porque exatamente é isso que o Thiago está falando. É um volume muito grande, uma carga de trabalho muito grande. Você ter 6 doentes pronados no UTI de 10 é o caos para a equipe de enfermagem, entendeu? E para a equipe multi, na verdade, não só para a equipe de enfermagem, para a equipe multi de maneira geral. Então, às vezes, o que a gente faz? Acaba adiando um pouco a prona no cenário da pandemia para quando o doente está com 120, 110 de relação, e não é tão estrito no 150 como a literatura recomenda, porque nós estamos no meio da medicina de guerra, né? É medicina de catástrofe. Então, nesse cenário, não dá para ser exatamente igual ao livro. Às vezes, a gente tem que dar uma adaptada. É isso aí, importante. Porque a gente bate 150 de relação, já quer pronar o paciente. Tem a parte dos catéteres, a gente vê que a nora dura muito rápido, 3 a 5 minutos. Então, se você perder um acesso desse, se você estubar um paciente numa prona, o risco maior é do paciente parar. Professor, rapidinho, quando pensar em TEP? Quando pensar em TEP? Em TEP. Paciente com desconforto respiratório súbito, né? Piora do desconforto respiratório. Vai cair esse negócio, né? No meio da minha entubado. No paciente entubado, no paciente entubado, ele vai ter que ser pensado, por exemplo, você tem um quadro clínico estável, de repente você tem uma piora da troca substancial ou um choque que você não consegue atribuir a outras causas, tipo infecção ou infarto, né? Então, ecocardiograma, né? Tombo tórax, protocolo TEP, se for possível levar o paciente para esse... E também dupla de membros inferiores, né? Para você procurar o sítio primário da TVP nesse cenário. Eu queria fazer agora, se não é a pergunta da live, é uma das perguntas que mais circulam aí nos pronto-socorros, nas UTIs do Brasil referente à Covid. Quando entubar o paciente? Eis a questão. Né? A gente tem várias opiniões, né? Clinicamente, na gasometria, né? Se o paciente está desorientando, mudou o nível de consciência, é um paciente que está taquipneico ou um paciente que não está segurando saturação. O paciente vai queimar o chip se eu segurar. Queria a opinião de cada um, rapidinho também, para a gente chegar às outras perguntas. Mas qual é o ponto ali, divisor de águas, que eu falo, vamos entubar o paciente? Eu falaria o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Nunca baseie a sua decisão de entubar com apenas um elemento, ou baseando-se apenas na PaO2 ou na saturação. Você tem que usar o máximo de informações que o paciente está dando para você. E isso inclui exames, isso inclui sinais vitais e, na minha visão, principalmente, você parar de olhar para o papel e para o monitor e olhar como é que está o conforto respiratório do paciente. Você vê a frequência respiratória dele, você vê o grau de esforço respiratório dele. Com o passar do tempo, você começa a perceber que alguns pacientes, eles ficam respirando de forma meio estranha, assim, né? Você vê que ele está respirando muito rápido, o tórax dele tá se movimentando muito, ele vai falar com você, ele começa a ficar com a fala entrecortada,
ele começa a ter diaforese, ou seja, está suando frio, e aí você já vai puxando ele para uma conduta mais assertiva e mais agressiva, que é a intubação traqueal. O que é que acontece na maioria das vezes? Para você entender como é que um paciente morre por insuficiência respiratória. Tá? Imagina aí, Tiago, hoje tem 21 anos, sou um jovem aí, recém-formado, né? Sou novinho, e aí digamos que eu peguei coronavírus. Estou com carinha de 18, mas eu tenho 21. Digamos que eu peguei coronavírus pela terceira vez. Já peguei duas, né? Já peguei duas. A primeira foi mais ou menos, a segunda foi ruim, fiquei internado. Peguei pela terceira vez. Eu, Tiago, estou respirando a 40 respirações por minuto. E aí, beleza, eu fico em casa, eu fico aguentando, porque eu sou rígido, eu sou jovem, eu tenho massa muscular, né? Eu treino e tal, tenho um cardiovascular bom. Só que se eu demorar muito para procurar uma ajuda e começar a piorar, o meu corpo precisa de 40 respirações por minuto. Só que eu começo a fadigar minha musculatura respiratória, minha musculatura intercostal, diafragma, começo a usar a musculatura acessória, batimentos de asa de nariz, retração de fúrcula, ou seja, eu só consigo agora 35 respirações por minuto, mas o meu corpo quer 40 para dar oxigenação. E aí, daqui a 2 horas, eu só consigo 30, porque eu estou fadigando. Eu começo a suar, eu não quero fazer mais nada, só ficar deitado, respirando. Respirar, para mim, agora é um exercício. O corpo está entrando em falência. E aí chega uma hora que eu não consigo nem dar mais 30 respirações, mas eu estou precisando de 40. Eu estou dando 25 respirações por minuto agora. E o que acontece? Eu começo a reter CO2, eu começo a diminuir a minha PaO2, isso aqui dá carbonarcose, começa a ficar confuso, falando coisa nada a ver. Você pergunta que dia é hoje, eu respondo cachorro. Não. E aí você começa a ficar obnubilado, você começa a degringolar, e chega uma hora que você entra numa frequência respiratória tão baixa que você para por hipóxia. Então, qual é a grande lição que eu deixo? Olha para o paciente, se baseando nos sinais vitais, nos exames, beleza, mas vê, ele é um paciente jovem, ele é um paciente que tem massa muscular, que está respirando bem, mesmo tendo parâmetros não tão bons assim, você consegue dar uma chance para ele, para ver se tem um gap aí de melhora? Beleza, fica em cima dele. Agora, se é um paciente idoso, se é um paciente que já está suando frio para respirar, você vê que ele está sofrendo, ele está em angústia respiratória, não tem jeito. Esse paciente está com uma doença longa. Coronavírus não vai passar em horas, dias, quiçá semanas. Então, você tem que atuar protegendo a musculatura do paciente. Porque na madrugada, quando ninguém estiver olhando, sempre madrugada, dormindo, ele vai começar a entrar em fadiga respiratória. É isso que acontece. Falha respiratória e ele começa a degringolar. E você, professor? O ponto de corte ali, ou não existe ponto de corte? É melhor se antecipar, não queimar o chip? O Thiago falou tudo, Ramon. A avaliação clínica do doente. Então, assim, não é a oxigenação que vai... Claro que se o cara estiver saturando 75%, mesmo que ele esteja com hipóxia feliz, como o pessoal perguntou, depois a gente pode comentar sobre isso, aí tem uma indicação pelo grau de hipoxemia avançada que ele tem. Mas, habitualmente, não é isso que a gente vê, né? A gente vê pacientes com saturação 88, 90, 92, com máximo de fluxo, que até daria, pela oxigenação, daria para você manter. A questão é que é muito mais do que simplesmente o valor da saturação, o valor da gasometria. É o dado clínico do doente, né? Então, o Thiago já comentou totalmente, né? O uso de musculatura acessória, instabilidade hemodinâmica, aquilo que confusão mental, diaforese, extremidades frias, pegajosas, todas essas alterações são compatíveis com um desconforto respiratório, com um excesso de produção de lactato pela musculatura respiratória, que ela tem que ser acalmada com a sedação
e a ventilação mecânica, né? Um dado interessante do Covid é exatamente essa questão da hipoxemia feliz, né? Então, a gente tem pacientes que estão em ar ambiente ou com pouco oxigênio, saturando 75, 80, e nenhum sinal de desconforto respiratório. Por que isso acontece? Ninguém sabe, né? Direito. Só Deus sabe. Acontece. Na verdade, se começou a pensar. Saiu publicado há alguns meses no Intensive Care Medicine um relato de caso onde eles acharam coronavírus nos corpos carotídeos, nos receptores nos quimiorreceptores dos corpos carotídeos. Ou seja, você poderia ter infiltração viral lá e os quimiorreceptores não têm a capacidade de detectar a hipóxia do jeito que eles detectam com a consequência do aumento da frequência respiratória, etc., no indivíduo normal. Então, pode ser que isso aconteça nos pacientes com Covid. Interessante, né? Como você disse, é uma doençazinha diferente. Então, quer dizer que, além do tropismo por sistema nervoso, pelos rins, a gente também tem essa ligação agora com a parede do vaso. Pelas células do trato olfatório, né? Onde que a gente vai parar? Pois é. Estão achando SARS-CoV-2 em todo lugar. Agora, Ramon, só uma observação. Essa pergunta, quando você acabou a sua formatura, quando você é recém-formado, ela é uma dúvida mortal, assim, de quem está no fronte de batalha. Porque você, como médico recém-formado, ou se você tem pouca experiência em indicar uma intubação na traqueal, isso para você é uma decisão importante, porque você pensa, né? Será que eu não estou pecando por excesso? Será que eu não estou sendo muito invasivo aqui? Poxa vida, será que dava para esperar mais um pouco? Ou então eu já esperei muito. Obrigado. Será que eu estou deixando esse paciente descoberto aqui? Já aconteceu comigo. Quando eu era recém-formado, eu fazia plantões numa cidade no interior de Pernambuco, chamada Surubim. Eu era meio assim, acelerado. Eu fazia vários plantões assim, um atrás do outro, né? Dá para fazer uns combos lá. E aí eu ia para essa cidade de Surubim, era um plantão geral, unidade mista, né? Que você é GO, cirurgião, clínico, você é tudo. Às vezes faz transporte SAMU. E eu peguei um paciente idoso, ele estava com a pneumonia. Chegou um dado momento que ele estava apresentando todos esses sinais que eu falei. Ele era magrinho, ele estava taquipneico, mas eu fiquei, ixi, será que eu vou entubar ele aqui? Não é melhor transferir, né? Você fica naquela. E eu liguei para o SAMU, porque na época não tinha ambulância no hospital. Que é que o diretor falava, liga para o SAMU vem, pega o paciente e leva para o hospital, a referência, que era o Hospital da Restauração, lá em Recife. Beleza, liguei para o SAMU, e aí eu passei o caso, né? Passei e tal, o paciente lá. Hoje em dia eu entubaria ele, com certeza, antes de ligar para o SAMU. Mas eu não entubei, porque o Tiaguinho, na época, ele tinha essa insegurança. E aí chegou o colega do SAMU, meu amigo, esse cara ele chegou cuspindo fogo. Que isso é um absurdo, que é isso que você está fazendo com esse paciente? Não tem tubo aqui, não, é? Não, e assim, ele não falou nada disso, né? Ele só falava assim, isso é um absurdo, o que é que você está fazendo com esse paciente, não sei o quê. E eu fiquei fiquei constrangido, né? O cara meio super agressivo, até a própria equipe dele, a enfermeira e o motorista, né, que é técnico, eles ficaram também meio assim retraídos com a indignação do cara. Olhando hoje, retrospectivamente, eu entendo essa indignação dele, mas o que é que eu não entendo? Que ele não sugeriu para mim, vem aqui, pô, vamos entubar junto o paciente, né? A gente faz uma compensação daqui da via aérea. O que é que ele fez? Ele pegou o paciente e levou sem entubar para o Hospital da Restauração. Então, assim, completamente antiético, ele foi super desagradável e, no final das contas, não entubou. Aí hoje eu fico pensando, o que é que esse cara estava pensando? Fica até uma lição para os nossos colegas. Se você pega um colega mais jovem, você tem que ser parceiro dele, você vai ser o professor dele naquele momento ali, não vai ser o inimigo, porque o cara está precisando de uma ajuda, está precisando de informação. Entendi. E a gente que trabalha no SUSão aí, nesses hospitais de campanha, a gente está vendo a loucura que está acontecendo, e quando a gente está prestes a entubar um paciente, a gente fica com aquela vozinha no final do pensamento ali, que a gente está quase que uma sentença de morte, né? Porque a gente está vendo o quê?
uma mortalidade nos entubados aí de 72% a 84% nos serviços públicos de saúde, altíssimo, 80%, é muito alto. Nos grandes centros privados, a gente tem uma taxa em torno de 14%, 15%. Então, assim, poxa, eu vou entubar, tem estrutura para suportar esse paciente, a gente está com, de 100 pacientes, 80 morrem. Então, eu entendo até essa dúvida que o recém-formado que foi jogado em UTI, por exemplo, passa por isso. Mas, perpassando por essa história toda aí, nada deu certo, né? Como é que a gente vai fazer? Eu queria saber de vocês, indicação da ECMO e o que é a ECMO. A gente ficou na moda agora com o nosso colega, pelo menos no meio ali, a gente viu o Solon o Solon da Meus Nervos, que foi salvo pela ECMO, aos 45 segundos do tempo foi transferido para Brasília, fez a ECMO lá, mas, enfim, a gente ficou muita evidência, a gente já sabia, a gente que está na área já sabia disso, mas viu que era o limiar, ele foi e tal, e o que a gente vê, tem poucos centros no Brasil. Eu queria saber do professor Luciano, a indicação da ECMO e a explicação de Thiago, o que é a ECMO. Quer começar, Thiago? Porque eu acho melhor explicar o que é a ECMO e depois eu falo as indicações. Estudando ECMO, na minha época de faculdade, você olha assim, rapaz, isso aqui eu nunca vou ver na minha vida. E uma coisa interessante, às vezes você está trabalhando em um serviço que ele só consegue ir até a conduta X. Mas é importante que você saiba que a medicina vai mais além. Então, hoje, a ECMO é uma espécie de circulação extracorpórea. O que é que você faz? Você vai tirar o sangue do paciente, vai passar por uma membrana externa que vai oxigenar esse sangue, e aí você devolve o sangue para o paciente oxigenado. Certo? E com gás carbônico removido, né? Você consegue também remover gás carbônico, excelente. Então, você faz o papel artificial de um pulmão. É um dos últimos recursos que existe, se não o último recurso que existe. É uma medida, assim, de medida salvadora mesmo. Cada vez mais as equipes estão treinando implantar a ECMO, fazer com que a ECMO funcione. E como é uma patologia infecciosa que atinge o pulmão, qual é a lógica? O pulmão está falido, acabou. O paciente vai morrer porque o pulmão dele não funciona mais. Vamos colocar um pulmão artificial, a gente tira o sangue, oxigena, devolve, e o corpo do paciente está ali combatendo a infecção do coronavírus. O que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o corpo vai começar a reagir, porque o paciente ficou vivo. E foi o que aconteceu com o Solon. O corpo dele começou a reagir, ele começou a lutar contra a doença, e aí a infecção foi passando e o pulmão vai voltando à sua função. E aí você tira o paciente da ECMO e você conseguiu salvar uma vida com base que tudo que a medicina consegue dar hoje em dia. Então, quando você estudar um assunto que você acha que não existe, que é impossível, para e saiba que existe algum lugar do país que tem essa possibilidade. E aí você pode fazer um transporte aéreo, você pode encaminhar o paciente, até um parente seu, você tem a noção que, não, pessoal, esse paciente ainda dá para investir. Vários pacientes lá na Paraíba, quando eu estava trabalhando no UTI lá, não, esse daí é paliativo, não tem muito o que fazer, não. E aí você vai se conformando, né? Você vai aprendendo que não é paliativo e tal, não dá para fazer mais nada. Aí eu cheguei no Einstein, olhei o paciente, mas esse paciente aqui ainda tem coisa para fazer? Tem várias condutas para fazer. Então, o paliativo em algum hospital, dependendo se você mudar o local, dá para investir muito. Ainda tem 2, 3, 4 passos para fazer. Então, é importante que a gente saiba até onde a medicina vai. Beleza. Indicação, professor. Bom, então o Thiago já comentou o que é a ECMO, né? Quando a gente começou a usar a ECMO aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês e no HC, foi durante a epidemia do H1N1, 2009, 2010. E foi muito interessante. Eu tinha uma filha que na época era pequena, tenho ainda, né? Mas na época ela era pequena, ela falou, pai, o que é isso que você está fazendo? Aí eu expliquei, ela falou, então é uma pulmodiálise, é isso? Uma pneumodiálise. Aí eu falei, filha, você exatamente acertou. É exatamente isso, é uma diálise do pulmão.
Então, o que a ECMO faz? Ela fundamentalmente permite que o pulmão repouse enquanto ele está, como o Thiago comentou, ele está combatendo a infecção. Então, uma das vantagens da ECMO é que você pode manter o pulmão em ventilação ultraprotetora. Sabe a ventilação que o Thiago falou, que era a ventilação protetora? Na ECMO, ela é ultraprotetora. Você deixa com uma driving pressure, uma pressão de distensão de 10 centímetros de água, uma frequência respiratória de 10 respirações por minuto, um PIP de 10 e um FO2, que na maior parte das vezes é de 25%, 30%. E o resto, a ECMO faz. A gente estava agora com um paciente no HC, ficou 60 dias em ECMO, e ela estava estubada em ECMO. Só que ela não conseguia sair da ECMO. Ela estava dependente do circuito, mas ela estava estubada. Quando a gente canulou os primeiros animais de experimentação lá no Sírio-Libanês para aprender ECMO, a gente ventilava o animal, canulava, deixava ele em traqueostomia, canulava e tirava o ventilador e ele ficava só circulando a ECMO. Ou seja, se você coloca o doente em ECMO, em teoria você não precisa do ventilador, porque a ECMO faz toda a função do ventilador. Claro que você não vai deixar o pulmão do cara colapsado, porque aí ele vai inflamar muito mais, né, do que se não tivesse ventilando. Então, você faz a ECMO segura toda a parte de CO2 e de oxigênio, e você deixa o pulmão com uma ventilação mínima, ventilação ultraprotetora, para ele ir cicatrizando e restabelecendo da infecção. Quando é que você usa a ECMO? Você tem dois para a ECMO que a gente usa na terapia intensiva, que é um pouco diferente da circulação extracorpórea da cirurgia cardíaca. Você tem dois tipos fundamentais. A ECMO veno-arterial, que te dá suporte respiratório e cardiovascular, que é para o cara chocado, que também tem disfunção respiratória, né? E você tem a ECMO veno-venosa, que é o que a gente indica na 95% dos pacientes com COVID, que te dá só suporte respiratório, tá? Então, é aquilo que o Thiago comentou, você retira o sangue frequentemente na veia femoral, circula através de uma bomba por uma membrana, devolve na jugular e esse sangue é devolvido oxigenado e com menos gás carbônico, e com isso você faz a função do pulmão. Quando é que a gente indica? Hipercapnia e hipoxemia refratárias, tá? Doente com frequência respiratória de 35, já estourando a ventilação protetora e estourando o driving pressure, com CO2 de 90, 100, 120 e com acidemia concomitante a esse CO2 alto, tá? Ou hipoxemia, PF menor do que 80, prolongada, né? O cara com 100% no ventilador, com PO2 de 80 ou com 80% no ventilador, com PO2 de 60, por um tempo prolongado, a despeito de prona, manobra de recrutamento, ou seja, é um nicho que vai usar a ECMO, é exatamente o perfil do doente com síndrome de desconforto respiratório agudo mais grave, tá? Outras questões. Idealmente, o doente deve ser um paciente jovem, sem comorbidades significativas, né? Não adianta você investir uma ECMO num paciente de 80 anos, com insuficiência cardíaca, com BPOC. Não faz muito sentido. Você vai investir uma técnica que é caríssima, né? Que é dispendiosa, que você não pode fazer para todo mundo, não está disponível em todo lugar. Então, você vai selecionar populações com alto grau de investimento. Então, por exemplo, em outros países, aqui no Brasil até a gente faz, mas o resultado não é muito bom. Mas em outros países, pacientes imunossuprimidos, como, por exemplo, com SIDA ou com câncer, com insuficiência respiratória, eles não são colocados em ECMO, tá? Aqui a gente tem um pouco mais liberal em relação a isso, mas, de maneira geral, o resultado nesses imunossuprimidos é bem ruim. Então, o que é que a gente tem feito de ECMO? Paciente de 30, 40, 50 anos, sem outras comorbidades e, preferencialmente, para ECMO veno-venosa, onde o pulmão é a única disfunção orgânica que o paciente tem. Então, se o cara já está com insuficiência renal, com choque, esse é um mau candidato para a utilização da circulação extracorpórea. Tá bom? Beleza. Pessoal, eu não vou cansar mais vocês. A gente vai ter que fazer uma parte... Já estão falando que eu estou cansado aqui. Já disseram aqui que eu estou com cara de cansado. Pô, tô tão acabado assim, gente. Tá não. Eu comecei a live assim, né? Aí você vai passando lá no final, você já tá...
A gente pode combinar de fazer a parte 2 da live, né? Falar de extubação, né? Como é que a gente vai fazer a extubação. Falta falar né? de sedação, né? O prato principal Sedação, do Thiago. Vamos falar como é que então? seda. Quer falar então? Pode, com Falar ou deixa certeza. para a parte 2? Ou fica na parte 2? Fica para a parte 2. Vamos pra parte 2, vamos pra parte Vamos para a parte 2, né? Cenas do próximo capítulo, Netflix, mês que vem. A gente Boa. pode deixar daqui a 15 dias, né? Cedoanalgesia, o que a gente vai fazer para poder... Estratégias de desmame, extubação, tráqueo precoce, né? O que mais a gente vai falar na próxima? O pessoal está querendo aqui falar de ivermectina de novo, né? Hidroxicloroquina, vitamina D, essas porcarias. Quer que fale? Vamos falar. Oxigenação. Não funciona. Se é para educar, né? Também tem um papel. Eu só queria lembrar uma coisa. A gente está fazendo uma parte surpreendente, porque a gente está falando do tema Covid, que envolve mais fake news do que coisas verdadeiras, né? E por publicar uma live com o nome Covid, por a gente estar falando demais essa palavra aqui, o Instagram bloqueou, né? A difusão da live. Você vê que não passa de 1.000 pessoas, né? Mesmo assim, imagine a gente agora falando para 1.000 pessoas, é muita gente. Na primeira live que a gente fez agora na parte 1, passaram 7.000 pessoas. Mas a importância, né, de mesmo segurando o engajamento, porque está pensando que a gente está falando fake news, o Instagram não consegue filtrar, a gente consegue um bom alcance. Só que a live vai ficar salva e depois quem quiser ir lá assistir, vai assistir aqui no IGTV e no YouTube. Vamos para essa parte final de mensagem, final de Dr. Thiago, Dr. Luciano, aproveitando, e a gente já fala dessa deixa aí, ivermectina, cloroquina, vitamina D e afins. E segue os mitos aí, né? Como diria Fabrício, que o estagiário da gente, segue os brabos. Vamos para a mensagem final. Thiago, à vontade. Meus amigos, queria agradecer demais. Muito construtiva essa conversa. Eu tenho certeza que a gente agregou muito. O Luciano é um cara que eu admiro demais. Toda a presença, a participação, a contribuição para a população médica que ele faz. É um grande prazer estar com ele aqui. Tá com o Ramon também, que é um cara que está aí presente, martelando nas redes sociais, às vezes dando um tom de alívio dos estresses, né? Às vezes fazendo divulgações de mensagens e notícias que são validadas. Então, para mim, foi uma grande experiência. Estou aqui com muita gratidão a vocês dois, adorei, gostei demais. E queria agradecer também aos nossos queridos ouvintes aí, né, que ficaram firmes, participando, mandando muito coração e mandando avião pra caramba aí, que eu percebi. Bom, pessoal, Ramon, pessoal do Medicina Brasil, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu já acompanhava a página de vocês há algum tempo, já postei alguns dos memes de vocês, os que têm relação com terapia intensiva, porque são muito interessantes, né? Foi de vocês o cara do ventilador, não foi? O japonês do ventilador. Sensacional. Inclusive está de plantão agora, não pôde aparecer por aqui. Manda um abraço para ele, porque aquele meme é sensacional. Eu admiro muito o trabalho de vocês, acho muito legal o engajamento que vocês têm, que o Thiago tem também, né? Eu tô há menos tempo nessa vida de Instagram, mas realmente vocês são um exemplo do ponto de vista de engajamento e do ponto de vista de contribuição que vocês têm com a medicina brasileira, né? Ensinando as pessoas. Então, a gente não... Ainda mais agora, né? Que a gente sabe que não aprende só nos bancos de faculdade, com os livros, a gente aprende muito com as redes sociais. Eu sou muito fã da capacidade, da difusão, né? Da granularidade que as redes sociais têm, e o papel de vocês é fundamental para isso, né? Meus parabéns mesmo. E acho que o recado que fica para o pessoal de casa é: pessoal, nós somos profissionais da saúde, tá? Nós temos um compromisso com a saúde das pessoas. Quando a gente fez o nosso juramento de Hipócrates ou de quem quer que seja, a gente se comprometeu a cuidar das pessoas sem causar dano. Então, é isso que a gente tem que fazer quando a gente sai daqui, quando a gente vai no nosso pronto-socorro, no nosso pronto-socorro, na nossa terapia intensiva, no nosso centro cirúrgico. É isso que a gente tem que saber. Então, a gente tem um compromisso de disseminar a informação, de disseminar a informação correta e de ser exemplo. Então, o profissional da saúde que aglomera, que não usa máscara, que
não respeita o isolamento social, para mim está totalmente fora do conceito, né? E devia repensar a sua situação como profissional da saúde, tá? Então, o meu pedido a vocês é que essa pandemia, ela depende muito da gente para as coisas melhorarem. Depende muito da nossa capacidade de disseminador de informação, de combater fake news, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer em todos os canais. Então, eu queria pedir às 700 pessoas que estão assistindo aqui, né, e a vocês do Medicina Brasil, ao próprio Tiago, que nos ajudem nessa batalha, porque enquanto a gente está aqui falando mal e falando direito, né, usando a medicina baseada em evidência, tem outros milhares de profissionais aí com intenções as mais diferentes possíveis, desde ingenuidade até má intenção, usando e cuidando mal dos pacientes e causando malefício a esses pacientes. Então, em épocas de Covid, a gente tem um compromisso com a saúde das pessoas e eu gostaria muito que vocês mantivessem esse compromisso depois que a gente terminar essa discussão e seguissem no caminho da boa medicina baseada em evidências. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado de coração. Valeu, Tiagão Intubação. Valeu, professor Dr. Luciano. Tamo junto. De agora em diante, sempre que tiver um tempinho, vamos puxar uma live aqui, meio-dia de manhã. Vamos levar informação, né? Que contra a ignorância, só informação e o conhecimento dá segurança para a gente agir. Obrigado de coração e fiquem com Deus. Boa noite. Valeu. Tchau, meus amigos. Pessoal, boa noite. Valeu.